O problema não é a fotografia moderna ser feia, mas sim não dizer nada. E existe um erro muito comum que a maioria dos filmes hoje em dia cometem e que Train Dreams evita completamente. Esse não é um simples vídeo sobre a beleza da fotografia, até porque antes de desempenhar um papel estético, a fotografia ela precisa cumprir uma função narrativa. Imagem também comunica, é linguagem. Então enquadramento, iluminação, composição, color grading, que são as cores do filme, tem o poder de guiar a sua atenção e mais do que isso, orientar uma leitura emocional e organizar toda a informação dramática necessária para a história. A imagem nunca deve ilustrar algo, mas sim revelar sentidos, porque ela é a própria narrativa. Bom, eu pretendo ser breve aqui, então eu separei esse vídeo em duas partes. Primeiro eu vou falar sobre os equipamentos utilizados na gravação de Train Dreams e depois eu vou falar a respeito da intenção por trás da fotografia do filme. Para rodar Train Dreams foi utilizada uma Arri Alexa 35, que é uma câmera bem leve, tem só 3 kg de corpo e ela foi necessária tanto pela quantidade de takes handheld como também pelas cenas de baixa luminosidade. Além de lentes japonesas esféricas Kowa Promener dos anos 60. Com 17 stops de Dynamic Range, a Alexa 35 praticamente enxerga no escuro, e isso inclusive facilitou para que eles conseguissem captar a maior parte das cenas, 90% do filme, com iluminação natural. Só foi utilizada a iluminação artificial nas cenas ali do incêndio na floresta, por motivos óbvios, apesar de sim, eles terem, de forma controlada, utilizado fogo também naquelas cenas. Já para algumas cenas noturnas internas, iluminadas só pela luz de velas, Adolfo Veloso criou um rig que consistia numa caixa de madeira forrada com material reflexivo, uma espécie de papel alumínio, e preenchida com velas reais. Isso garantiu a intensidade necessária de luz e teve por finalidade preservar a naturalidade da iluminação. É possível, inclusive, identificar uma influência de Barry Lyndon nessa abordagem. Naquela ocasião, por conta da limitação tecnológica da primeira metade dos anos 70, Kubrick teve de recorrer a um tipo de lente especial, uma Zeiss Planner 50mm de abertura 0.7, fabricada pela NASA durante o programa Apollo. Acredite você ou não no pouso do homem na Lua. Pelo menos a lente a gente tem certeza que eles fizeram. Comenta aqui embaixo o que você acha. Foi ou não foi? Porque era a única maneira de captar aquelas cenas iluminadas somente com a luz de velas. Já as lentes Kowa, que eu mencionei anteriormente, por elas terem sido fabricadas lá nos anos 60, elas têm características muito particulares, Tanto o flare do sol, como a textura, a aberração cromática em áreas de alto contraste, tudo isso que hoje em dia as pessoas parecem evitar a todo custo, Mas nada disso que eu falei faz sentido isoladamente. Por isso que eu separei aqui algumas cenas, alguns frames de algumas cenas para a gente analisar juntos aqui. Praticamente todas as escolhas conduzem o espectador a um sentimento de nostalgia, começando pelo aspect ratio. Apesar de parecer médio formato, o filme foi rodado com a proporção 3:2 dos filmes Super 35. Isso nos ajuda a perceber a história como se fosse um álbum de fotos. Nesses frames que eu selecionei aqui, nota-se também uma forte referência aos retratos da virada do século, em que os lenhadores geralmente apareciam em grupo, valorizando inclusive o tamanho do obstáculo que tinham vencido. E isso teve impacto inclusive na própria blocagem das cenas. Os quadros são sempre estáticos e os homens aparecem fundidos e muitas vezes até mesmo submetidos à natureza. As composições são quase exclusivamente baseadas em quadrantes, justamente por permitir explorar mais espaços negativos e também trabalha muito em cima de escalas. Os homens sempre fazem parte da paisagem quase que de maneira secundária, E a natureza ela deve parecer sempre forte, imponente, inexorável. Ela não é apenas cenário nesse caso aqui, ela desempenha inclusive um papel narrativo muito forte no filme e ela se expressa nas suas mais diferentes formas. A queda de uma árvore em sua própria perspectiva, um cometa no céu estrelado, os rios que banham os personagens, os animais que invadem a barraca de Robert Grenier ou a vegetação que cobre a cabana após a morte de seu dono. E depois do seu drama pessoal e familiar, um dos poucos momentos ali de conforto que Robert Grenier vai ter ao longo do filme é quando ele encontra Claire, basicamente de duas formas. Após conhecer Claire, enquanto trabalha de cocheiro, o Robert ele se dirige à torre de observação em que Claire foi alocada. Primeiro, ele aparece sozinho no quadro, que é dividido pela estrutura de madeira da torre. Claire, então, chega e caminha até a parte do espaço que, abre aspas, pertence a Robert.
indicando que talvez estejam mais ligados e abertos emocionalmente. Esse take dura 1 minuto e 21 segundos. Agora presta atenção nas cores e na composição da imagem. Verde e marrom são cores sóbrias e, especialmente nesse contexto, transmitem estabilidade e conforto, assim como a própria composição, simétrica e totalmente estática. Esse é o momento de maior calmaria na vida do Robert depois de tudo que aconteceu, e a fotografia consegue comunicar isso. Em seguida, Robert se abre e finalmente conta a sua história, dando uma conclusão àquilo que foi preparado pelas cenas anteriores. Lembra aquele meu vídeo sobre os motivos pelos quais os filmes modernos parecem falsos, em que eu dizia ali em certo momento sobre a falta que fazia a utilização dessa luz mais dura do sol, né, incidindo sobre o rosto das personagens, sobre as texturas? Então, o Adolfo Veloso não teve medo de usar o sol a seu favor. Se fosse algum tipo de blockbuster, provavelmente essa cena teria sido fotografada mais ou menos assim. Para explicar isso um pouco melhor, eu separei uma outra cena aqui de Robert Grainer com a sua filha. Além das cores absolutamente naturais, dentro das tonalidades esperadas num cenário real, perceba como a profundidade de campo não é tão rasa. É possível entender o contexto e diferenciar cada uma das árvores ao fundo. Além disso, no primeiro plano, mais desfocado, há, ainda que de maneira bem discreta, um pouco de vegetação. Isso é importante para criar tridimensionalidade na imagem. Para fazer uma analogia aqui, seria mais ou menos o seguinte: no primeiro plano, tem que ter algo que a gente consiga tocar com as mãos. Já no plano médio, que geralmente é onde fica o assunto, né, da nossa fotografia, deve ser possível tocar com uma vareta, né, com a ajuda de um graveto. Já no plano de fundo, no background, a gente só pode atingir aquelas coisas ao atirar uma pedra. Então é basicamente essa relação entre distâncias para criar tridimensionalidade na imagem, né, tanto na fotografia como na pintura clássica também. Isso daí veio muito com o renascentismo, também para o cinema, obviamente. A gente está falando de imagem aqui. Então, no caso desse último frame que eu mostrei, você tem ali contexto, texturas, cores que te fazem reconhecer o mundo real. Agora, se ele fosse fotografado como basicamente qualquer filme pós-2010, essa mesma cena teria ficado mais ou menos assim. Mais fechada, com profundidade de campo muito mais rasa e com essas cores esquisitas aí. Já em Train Dreams, quando a distância focal é muito maior, ou seja, o ângulo de visão é muito menor, muito mais fechado, é isso aqui que acontece. Muito além do que poderia ser outra influência de Barry Lyndon na fotografia de Train Dreams, esse movimento tem propósito. Primeiro, estabelece o personagem e a sua visão de mundo. Depois, expande o quadro justamente a fim de mostrar a incoerência do seu discurso com o mundo ao seu redor. E esse vai ser o alívio cômico do filme. Mas já em outro momento, apesar de ter um movimento de câmera, né, um zoom out também, muito parecido, a intenção é completamente diferente. Aqui, Grainer, em meio às cinzas de sua casa, agarrado à única coisa que sobreviveu ao incêndio, se vê sozinho, isolado, sem perspectiva. O mesmo espaço ocupado pela natureza, que antes era sinônimo de autonomia, liberdade, autossuficiência, agora justamente vai ser o oposto. Vai representar a imensidão do vazio que esmaga o personagem principal. Outro ponto que eu quase esqueci de mencionar é que, além de toda essa abordagem naturalista na fotografia do filme, Adolfo Veloso também preferiu não seguir a regra dos 180 graus do obturador, justamente para dar mais realismo para suas imagens. Então ele fez o quê? Diminuiu esse ângulo. Obviamente tem muito mais coisa a ser falada a respeito da fotografia de Train Dreams, né? O filme é muito bem feito, eu gostei bastante. Realmente parece que a gente tá assistindo assim, sabe aquele... quando dizem que tem um filminho, né, que passam lá pra gente quando a gente tá morrendo? Então, eu acho que deve ser mais ou menos isso aí. É uma colagem ali de momentos. Realmente parece um álbum de fotografia. A gente vê claramente essa influência desses retratos da virada do século. Você vê que tem intenção a fotografia. Então, como eu disse no início, mais do que um papel estético, a fotografia ela deve desempenhar um papel narrativo, né? E algumas pessoas às vezes esquecem disso. Você vê ali uma imagem bonita, julga que aquela fotografia seria merecedora de algum prêmio, ou alguma coisa do tipo. E nem sempre é assim. Às vezes uma fotografia feia, que não é o caso de Train Dreams, que tem a fotografia muito bonita, mas às vezes uma fotografia feia
colabora mais na narrativa do que necessariamente uma fotografia que é feita ali de forma meramente estética, né? A gente tem que entender essa contação de histórias a partir da imagem, né? Bom, então é isso. Eu pretendo aqui fazer uma espécie de série analisando fotografia, montagem aqui de alguns filmes, algumas séries. Então, se você tem algum filme que gostaria de ver por aqui, ou alguma série, ou um clipe, ou qualquer outra coisa relacionada aí ao audiovisual, comenta aqui embaixo que logo logo a gente faz. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dá um like. Se estiver assistindo pelo celular, não esqueça de dar um hype, porque isso é importantíssimo, já que ajuda a distribuir o vídeo para outras pessoas. E, bom, recados dados. Um abraço e até o próximo vídeo.